Bom dia, companheiros, bom dia, amigos. Aqui hoje nós vamos falar um pouco aqui de futebol, né? Dos anos 80. Eu acho que vocês lembram muito bem. Algumas pessoas lembram, essa turma mais jovem, ela realmente não tem a mínima lembrança. Mas vocês sabiam que o Botafogo da Paraíba, ele venceu o Flamengo dentro do Maracanã? Eu acho que vocês não lembram muito bem disso, mas vamos ver um pouco. Bem-vindos, 6 de março. Sabe que dia é hoje? É um dia histórico para o futebol paraibano. Há 35 anos o Botafogo surpreendia o Brasil ao vencer o Flamengo em pleno Maracanã. E não era um Flamengo qualquer não, hein? Tinha Zico, Júnior, Andrade, Adílio. Vocês viram aí quem estava jogando? Os melhores jogadores daquela época do Flamengo. Mas o Botafogo não tinha medo não, minha gente. Estava bem preparado e foi lá e fez bonito. O Globo Esporte agora relembra essa partida para você. Depois de um 0-0 no primeiro jogo, o Botafogo abriu o placar aos 4 minutos da segunda etapa. Evilásio avançou pela direita para Soares pegar de primeira e vencer o goleiro Raul. Vocês viram aí, o Botafogo fez o primeiro gol. Foi legal demais. Para quem realmente estava lá dentro do Maracanã, ficou chocado com isso, né? Como é que o Botafogo da Paraíba, um time considerado na época como um time fraco, né? Chega lá e começa a vencer o Flamengo. Um time fortíssimo, com aqueles grandes jogadores da época que vocês já escutaram aqui. Então vamos novamente ver o que aconteceu. Aos 19, o Flamengo ainda empatou. Carlos Henrique fez a jogada individual e cruzou na medida para Tita pegar também de primeira. 1-1. Você viram aí que o Flamengo teve uma reação. Foi lá, fez o seu gol também. A partir desse momento o Flamengo achou, não, agora a gente tá feito, vamos vencer, esse time é fraco, vamos acabar com esse Botafogo da Paraíba e tal, mas foi um engano. Vamos ver, vamos seguir novamente aqui e vamos ver. O gol que calaria o Maracanã veio aos 36 minutos. Contra-ataque do Botafogo. Magno encontrou o Zé Eduardo livre de frente pro gol. E aí não deu outra. Botafogo 2-1. O Botafogo foi novamente e aplicou mais um gol. E esse gol ele fez o seguinte, ele calou de uma vez por toda a torcida do Flamengo dentro do Maracanã. Imagina aí. Aí o medo começou a surgir naquele pessoal, eles ficaram muito aperreados. Essa foi a única derrota do Flamengo no Maracanã no Campeonato Brasileiro de 1980. Vocês viram isso? Foi a única derrota do Flamengo naquela época. O Flamengo vinha com todo o gás. Aí disse, não, esse timezinho vai ser mais um, mas deu uma maior zebra que já poderia acontecer. Pois é, e quem está aqui no estúdio do Globo Esporte vai conversar já já com a gente um pouquinho sobre esse jogo histórico. É o ex-meio-campo Magno. Boa tarde, Magno. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, Caco. Meu boa tarde a todos os espectadores da Paraíba, e em especial ao torcedor Botafogo. E já. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai escutar o Magno falar. Ele estava lá dentro do campo. Ele era um dos jogadores que enfrentaram o Flamengo. E ele sabe muito bem o que era aquele time na época. A potência que era o Flamengo. Mas depois ele vai explicar a vocês direitinho o que aconteceu. Já a gente conversa sobre esse jogão, né? Com certeza. Tá certo. Vamos voltar a falar de 1980, os 35 anos da grande vitória do Botafogo em cima do Flamengo em pleno Maracanã. E quem lembra desse jogo é um paraibano, mas que estava do lado rubro-negro naquela noite. Vocês sabem quem era esse paraibano? Rapaz, vamos ter que ver aqui para saber quem era esse paraibano que estava jogando contra o Botafogo da Paraíba. Vamos ver. Alô, meus conterrâneos, um grande abraço para vocês, é um prazer muito grande estar falando. Vou lembrar de um jogo aqui no Maracanã que, na verdade, eu tive 2 derrotas, né? Primeiro no placar, né? Que nós perdemos para o Botafogo de 2-1. E a segunda foi o seguinte: tomei 13 pontos na minha cara nesse dia. Foram 7 no supercílio e mais 6 na boca, no lábio, na verdade. Fui fazer uma tabela com o Adílio, terminei batendo cabeça com cabeça
com o lateral do Botafogo e terminei saindo ainda com uns 20 minutos. O Botafogo ganhava ainda de 1-0. Depois entrou o Carlos Henrique no meu lugar, que terminou fazendo a jogada para que o Tita fizesse o gol de empate. E terminou o Botafogo ganhando no segundo tempo com o gol do Zé Eduardo. Vocês viram aí, o Júnior falou realmente que o Botafogo ganhou. E comprovando para todos a grande vitória que o Botafogo da Paraíba teve diante de um time que era quase imbatível na época, né? Vamos continuar assistindo aqui mais um pouco. Grande abraço para vocês.